Olá pessoal, aqui Mário Coelho Bessa, de CBP Advogados, e esse é o nosso terceiro vídeo sobre a série que a gente trata sobre o Split Payment introduzido pela reforma tributária, que já entrará em vigor a partir de 2026. Se você não assistiu os dois primeiros vídeos dessa série, acesse o nosso canal, procura lá sobre esses dois outros vídeos e assiste para ter uma melhor contextualização sobre o que a gente vai tratar a partir de agora. É importante que você veja a introdução nos vídeos anteriores para chegar a uma conclusão melhor, a uma compreensão melhor do que a gente vai abordar nesse terceiro vídeo. Hoje a gente vai tratar sobre os impactos e os desafios que essa sistemática de split payment vai impor para todas as empresas no Brasil. E as mudanças não são pequenas, são absolutamente profundas e vão exigir uma compreensão e uma ação muito forte das empresas para que possam se adequar. O primeiro ponto que a gente precisa abordar hoje diz respeito à necessidade de você, de fato, estudar o teu float fiscal, a gente vai já explicar o que é isso, e tentar eliminar ele nesse período de transição da reforma tributária, e a gente vai explicar por quê. O que é o chamado float fiscal? No momento que você realiza a venda de um determinado produto ou de um serviço, quando o dinheiro daquela operação bate na sua conta, cai o dinheiro do produto ou serviço que você vendeu, mas também de todos os impostos que incidem sobre essa venda ou essa atividade, esse serviço que vai ser prestado. O que é que acontece no float financeiro? As empresas que têm algum problema de caixa ou por estratégia, muitas vezes, na maioria das vezes por necessidade, acabam usando o dinheiro desse imposto, que ele não é pago no momento da operação. Os impostos normalmente são pagos no mês subsequente à venda. Então, se por exemplo realizam a venda no mês de outubro, paga o imposto correspondente no mês de novembro. Se a gente está falando de tributos com periodicidade trimestral, eu só pago daqui a 3 meses, vendi hoje, só pago no próximo trimestre de vencimento. E esse valor desse tributo, que as empresas com mais organização e com cautela, com estruturação, fazem o destaque, separam, já reservam para custear o imposto do mês subsequente ou do trimestre subsequente, muita gente não consegue fazer isso e acaba incorporando o valor da venda ou do serviço ao seu fluxo de caixa. Então, vendo um produto hoje, recebo 100% do valor da venda, só que desse 100%, 20% é imposto e eu começo a girar aquilo ali como sendo tudo do meu fluxo de caixa para no vencimento do imposto eu ver como é que eu vou pagar, se eu pago, se eu não pago, se eu parcelo esse pagamento, enfim. Não por outro motivo a gente tem no Brasil uma quantidade de inadimplemento tributário muito elevado de todos os níveis, sejam tributos de natureza municipal, estadual e federal, com um grande número de processos de execuções fiscais, de inscrições de dívida ativa, exatamente por falta de recolhimento de tributo. Bem, esse float, acho que deu para entender o que é, né? A incorporação do valor do tributo no teu fluxo de caixa. Esse float tributário vai acabar com a reforma tributária, na medida em que o split payment, que é essa divisão de pagamento, ele vai implicar na separação imediata pelo banco, pela instituição financeira que recebe o valor. Ele já vai usar um motor, um cérebro que a Receita Federal desenvolveu. O banco faz a consulta à Receita Federal através desse cérebro, chamado cérebro, e a Receita Federal vai dizer, olha, desses R$100 de venda, 20% são meus, 17%, 21%, 25%, 30%, enfim, dependendo da sua atividade, dos impostos que vão incidir sobre o seu produto ou serviço, a Receita Federal vai informar o banco quanto daquele valor se trata de tributo. E o banco, como responsável solidário dessa obrigação tributária, vai ter que separar. Daí o nome split, né? A separação. E ao realizar o pagamento para você, ele já vai separar o que é o valor de tributo, e o que vai cair na sua conta é o valor efetivo, o valor líquido efetivo da venda, já descontado os tributos que o split payment abrangerá. Vocês notam que isso vai mudar um pouco a dinâmica das empresas na medida que, como várias delas usam esse valor do float fiscal para o fluxo de caixa, não vão ter mais esse valor.
E isso gera problemas porque você vai ter fornecedores, você vai ter financiamentos, você vai ter diversas operações que você está bancando, custeando eventualmente em parte com esse valor do tributo que você eventualmente pode optar por não pagar naquele mês, ou pode optar por um parcelamento, e isso não vai acontecer com os tributos que vão ser abrangidos pelo split payment. E aí a gente vai para um problema maior ainda nesse cenário todo, né? Mário, e aí como é que fica a questão das vendas que são parceladas? As vendas parceladas, pessoal, a regra estabelecida pela reforma tributária é que o imposto IBS e CBS vai ser recolhido de forma proporcional a cada parcela. Então, o recolhimento do imposto vai acontecer só na data de liquidação de cada uma das parcelas, o que é positivo para as empresas, na medida em que elas não vão precisar pagar todo o tributo na primeira parcela de uma compra parcelada e receber o restante de forma integral. Isso não vai acontecer, seria inclusive muito ruim, porque você já da primeira parcela perde boa parte do seu fluxo, caso ocorresse um vencimento antecipado de todo o tributo incidente sobre aquela operação. Então, sobre cada parcela vai ter o destaquezinho do que você vai receber, né? Na medida em que for entrando, vai ser separado esse valor. Aí você pode me fazer uma segunda pergunta. E com relação à antecipação de recebíveis, como é que fica essa questão do recolhimento? Porque na antecipação de recebíveis eu já vou ter que pagar uma taxa, né, por conta do financiamento, né, dessa antecipação, vou ter que pagar ao banco uma taxa por antecipar esse valor. Como é que vai funcionar a incidência do IBS e CBS nessas operações? Quando a empresa faz a antecipação, ela antecipa o valor líquido do que ela tem a receber. E os impostos vão continuar sendo pagos quando o cliente pagar a parcela que está originalmente prevista ali na venda. Então, você fez uma venda parcelada em cartão de crédito, em 10 parcelas, por exemplo. O imposto vai continuar incidindo sobre cada uma das parcelas, mas a antecipação que o banco vai fazer para você, ela vai incidir sobre o valor líquido e aí você vai ter que negociar essas taxas, né, com a instituição financeira com quem você se relaciona. Considerando que o fisco vai receber de acordo com as entradas de pagamento, com você ele vai estar junto ali nesse momento de só receber quando você receber, e aí ele vai assumir uma posição de compartilhar essa eventual receita com você. Ele só recebe quando você receber, o que é positivo, você não teria de recolher esses impostos em caso de eventual não recebimento de uma parcela. Isso vai acontecer muito provavelmente só nas operações com boleto ou com Pix parcelado, já que cartão de crédito o valor é descontado do limite de cartão de crédito do consumidor na hora da venda. E aí a gente entra no tema tecnologia. Como é que eu faço para resolver esse problema? Vejam que as mudanças são profundas. O teu financeiro vai ser impactado, o teu relacionamento com bancos vai ser impactado, o teu relacionamento com consumidores vai ser impactado. E você certamente usa diversos sistemas na sua empresa para gerir essas atividades. Então, o que é necessário eu estar atento para estar preparado para essa reforma tributária? Primeiro ponto, você vai ter que ter um RP de gestão muito eficiente e, de fato, adequado para a sua operação, e ele é adequado para a reforma tributária, né? O seu PDV, o ponto de venda, também vai precisar passar por adequações. O seu sistema de faturamento e de e-commerce também é fundamental que ambos estejam muito adequados e conversando com todos os elementos da reforma tributária. Se você tem um sistema próprio, tente adequá-lo, desenvolvê-lo o mais rápido possível. E se você compra o sistema, aluga o sistema de terceiros, exija a adequação à reforma, sob pena de você ter problema no futuro. E aí, nesse ponto, pessoal, a TI da empresa passa a ter um protagonismo muito grande, na medida em que eles vão estar nessa linha de frente de uma mudança profunda dessa sistemática de apuração, de pagamento, de recebimento, de conciliação, que vai ser um ponto importantíssimo da reforma, tendo em vista que uma venda de um produto X, o que vai bater na sua conta não é X, vai ser X menos IBS e CBS que foram destacados, né, pelo banco, a mando do fisco, né, como a gente mencionou lá no fluxograma um pouco mais cedo. Então, toda essa sistemática precisa estar muito clara, e essa conciliação bancária vai precisar ser muito precisa. Porque antes de fazer a conciliação bancária, como? Vendi X, apurei tantas notas fiscais de tantos R$1.000,
e tenho parte do pagamento aqui em cartão de crédito, então faz a conciliação, parte entrou em dinheiro e esses valores vão cruzar e vão bater. Com a sistemática do split payment, como o que vai cair na sua conta não é o valor do produto, não é o valor do serviço que você está vendendo, vai ser o valor disso abatido os impostos, essa conciliação bancária vai assumir um novo protagonismo, envolvendo uma nova realidade em que ela vai ter que conversar com a apuração, com a venda com a apuração fiscal, com o que foi retido, com o que foi pago, para eventualmente impugnar ou não, enfim. Isso vai ser um dilema muito grande para as empresas fazer essa adaptação. Não será, tenho certeza que não será fácil. E aí eu tenho certeza que você tem mais uma pergunta para me fazer. Mário, e agora? Eu faço muitas vendas que são parceladas, em que eu faço venda também por e-commerce, em que existe o direito de arrependimento eficaz. E aí, como é que eu fico nessa situação? Se o cliente não me pagar numa parcela de boleto, ou se eventualmente o cliente faz a compra, paga à vista ou paga parcelado ali no cartão de crédito, recebe o produto em casa, não gosta e resolve devolver. Como é que fica o pagamento desse tributo? O que é que eu faço? O imposto que já foi pago, pessoal, está pago, né, e ele vai para o fisco. No momento que você vai fazer o cancelamento dessa venda para o consumidor final, você vai fazer o cancelamento de 100% do valor que ele pagou de forma imediata. Entretanto, esse valor do imposto que foi pago só vai retornar para vocês num segundo momento através de um estorno dessa operação. Então, na prática, o que vai acontecer é que numa operação de desistência do consumidor, você vai ter que devolver os 100% que ele pagou, mais a parte do tributo que você nunca recebeu, ele foi por ter sido destacado pelo banco, né, e repassado ao fisco. Esse valor você vai ter que buscar a restituição, demonstrando ao fisco que o consumidor devolveu aquela mercadoria e que por conta disso você teve que devolver a integralidade do valor. Por isso você precisa pedir a restituição do tributo que já foi pago. Isso não vai acontecer de forma imediata. Infelizmente a devolução da venda vai acontecer, né, para o consumidor de forma 100% imediata no momento do cancelamento da operação de compra, mas a devolução do imposto correspondente vai precisar passar por uma apuração para depois ser restituído para você. É isso, chegamos ao final do nosso terceiro vídeo dessa série. Espero que você tenha gostado. Fica aqui o convite para, caso você não tenha assistido os anteriores, procurar no nosso canal os demais vídeos da série. E também fica o convite, você clicar aí para ativar o sininho para receber o convite do próximo vídeo dessa série, do último vídeo da série sobre Split Payment e demais conteúdos que a gente traz para vocês. Espero que tenham gostado, até a próxima!